Olá, turma! Nós vamos iniciar agora uma matéria, uma disciplina nova, e é Saúde Pública 1. E eu vou trabalhar com vocês hoje nessa aula alguns conceitos que a gente precisa, enquanto profissionais de saúde, entender dentro, desse contexto de saúde pública que a gente vai trabalhar. Então, primeiramente eu queria perguntar para vocês. Para você, o que é, faça esse questionamento se você nunca fez. O que é saúde para você? E depois que você fizer esse questionamento, vamos fazer outro. O que é doença? Então, antes de eu passar para o próximo slide, eu vou dar um segundinho para você fazer essa breve reflexão, para a gente entender os conceitos que virão e para ver como que a gente lidava com isso dentro da gente, na nossa cabeça, o que a gente tem de conceito disso ou não. Pensaram? Pois bem, vamos falar sobre, antes de definir, sobre uma visão chamada visão holística da saúde. O que é isso, Ive? Visão holística da saúde. É uma coisa que envolve misticismo, envolve esoterismo. Como que é isso? Porque fala em holístico, logo vem isso na cabeça, né? Mas, gente, a gente, para entender às vezes algumas palavras, a gente pega a estrutura dela original, né? Então, a palavra holos vem do grego, que significa inteiro, integral, total. Então, quando nós falamos que para definir doença, definir saúde, e o olhar para o paciente humanizado, que é o que a enfermagem trabalha hoje, nós temos que ter sim essa visão holística. E o que seria essa visão holística? Seria um olhar integral, inteiro, total. O indivíduo tem que ser olhado de uma forma integral, gente. Eu não sou só um problema de garganta que eu tô sentindo, por exemplo. Não, às vezes eu tô com uma amigdalite e sim, pode ser por causas emocionais, vocês sabiam disso? Então, na hora que a gente está atendendo o paciente, muitas das vezes tem essa sensibilidade, né, de estar perguntando, de estar colhendo ali na partezinha da entrevista com o paciente, do histórico. Em atenção básica, a gente vê muito isso, esse contato com o paciente no atendimento. E a gente vai falar de saúde pública, então a saúde pública a gente trabalha na atenção básica, na atenção primária. Então esse olhar, principalmente, nós temos que estar aguçados. Olhar para o paciente e falar assim, peraí, ele é muito mais do que só essa situação que ele está acometido. Em que outra situação na vida dele pode estar comprometida, que pode estar afetando a saúde desse paciente? Então, o corpo, a gente tem que olhar, peraí, o corpo tem que estar com uma alimentação saudável, tendo boas noites de sono, tendo sono de qualidade, tendo práticas de exercício físico, tendo atividade sexual. Isso tudo faz parte, de esse olhar integral do corpo. E para a mente, também, peraí, como que está lidando com certas situações, como que a gente pensa, como que a gente influencia, como que o nosso pensamento nos influencia. Quem tem pensamentos muito pessimistas, muitas das vezes adoecem mais do que quem geralmente tem um pensamento otimista, uma maneira mais leve de enxergar a vida. E como que está isso, o psicológico? Então, essa visão holística eu queria deixar claro para vocês, é que esse olhar como um todo para o paciente. Eu não sou só um corpo, uma engrenagem, uma máquina. Eu sou uma engrenagem, uma máquina, mas que tem um cérebro, que pensa, que tem sentimento e que fatores externos me afetam e que me afetando, mesmo que psicologicamente, pode me afetar fisicamente. Então, por isso que eu tenho que olhar para o meu paciente, a gente tem que olhar para o nosso paciente como um ser integral, tá? Então, essa visão holística da saúde vem olhando para o paciente nisso. E vocês vão entender por quê. Porque esse conceito de visão holística veio para dentro da saúde pública, tá? E aí foi implementado esse conceito, essa visão holística para estar fazendo as intervenções e atuações e ações com o nosso público.
Aurelius, a gente digitar no Google lá, definição de saúde é o quê? É o estado de um indivíduo que as suas funções orgânicas, físicas e mentais estão normais. Beleza. Na prática do dia a dia, quando a gente fala assim, quando eu perguntei pra vocês, né, o que vocês acham que é saúde, o que é doença? Na prática do dia a dia, se eu perguntar o que é saúde, a pessoa assim, é quando você não tá doente, né? Então é uma ausência de doença. E doença? Doença é quando você não tem saúde. Doença é quando você não está passando mal, é quando você não tem nenhuma perturbação da sua saúde. Geralmente está um vinculado para o outro. Aí veio a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e falou assim, peraí, a saúde, a definição dela é que ela tem que ser, para existir, um completo, por isso a visão holística, lembra que eu falei com vocês, estado de bem-estar físico, mental e social. Então, peraí, eu falei do corpo, eu falei, né, da minha estrutura orgânica, da minha mente, do meu psicológico, e eu falei também da sociedade, tá? Então, é uma tríade. E aí não é somente a ausência de doença. Então, pra gente entender que saúde é um conjunto de fatores que eu estou inserido, né, que o indivíduo está inserido, que ele tem que estar em total bem-estar físico, mental e social. Aí, se a gente for olhar por esse lado, ninguém tem saúde, porque nem sempre a gente está. Às vezes a gente está bem fisicamente, mas não está bem mentalmente, a gente não está bem com alguma situação na sociedade. Então, gente, de fato, se a gente for pensar assim, muito criteriosamente, a gente sempre vai falar que está com um distúrbio, né, com uma perturbação na saúde. Mas esse tipo de conceito é necessário para que o governo trabalhe as políticas de promoção à saúde, as políticas públicas, para trazer saúde para a população. Porque não pode o Estado, né, não pode só olhar para o indivíduo como uma máquina orgânica, de que só funciona, né, fisicamente. Porque o indivíduo, ele é inserido numa sociedade, então é preciso pensar isso tudo. E a gente traz esse conceito para entender. Então a Constituição lá de 88 traz que a saúde é um direito de todos, então todo mundo tem direito a esse bem-estar físico, mental, social, e é dever do Estado garantir, né, também políticas. O que é política, gente? São estratégias, né, que vão trazer tanto para o campo social e econômico a redução, né, do risco de eu, por exemplo, né, da gente, de um indivíduo desenvolver doença e outros agravos e outras situações mais complexas, tá? Tendo como princípio, que a gente vai ver mais na frente quando a gente falar de SUS, que é universal, então todos têm direito, né, e por igual. E ainda tem mais uma outra questão de equidade também, que a gente também vai conversar. Então todos têm direito, então universal, é um acesso universal a esse direito, igualitário, tá? E tendo também acesso a serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, que é exatamente os princípios lá, os objetivos da saúde pública que a gente vai falar. Então, a Constituição de 88 já trouxe isso para ela, então quer dizer, é um dever do Estado, é um direito de todos. Depois, a Lei 8.080, que vai criar o SUS e tal, vai começar a colocar isso como a saúde como um direito fundamental, claro, e vai traçar já metas e ações para implementar essa política, né, para implementar esse sistema, para que todo esse conceito seja de fato conseguido ser atendido e trabalhado para que ocorra. Então, o conceito de saúde que a gente pode colocar é que ele é muito abrangente. Então, ter saúde é eu ter uma boa alimentação, uma boa educação, eu ter uma renda razoável, que eu consiga sobreviver ou consiga ter um certo conforto. Aí vocês me perguntam, Ive, mas como isso? Gente, é muito subjetivo. Para mim, às vezes eu ganhar X, tá super bem. Eu tô ótima, já é uma situação confortável.
mas para outras pessoas tem que ganhar 10x para que essa situação seja confortável, entendeu? Não é que a gente está pregando, falando aqui, conceito de saúde, todo mundo tem que ganhar a mesma coisa. E não vamos entrar nesse mérito de renda, o que eu tô querendo dizer, tá? Então, envolve tudo isso que eu tô querendo colocar para vocês. Meio ambiente, o trabalho. Então, pensa, você está trabalhando num lugar insalubre, num lugar que está cheio de mofo, não tem iluminação. Você não acha que isso vai interferir na sua saúde? Sim, então é nesse tipo de coisa. Transporte, poxa, dependendo do tipo de transporte que você precisa de utilizar, você não acha que ele pode interferir no seu trabalho, no seu emprego, né, o lazer, sua liberdade de ir e vir? Então isso tudo a gente tem que entender que o indivíduo, eles não são saudáveis ou doentes, assim, mas ele apresenta diferentes graus de saúde ou diferentes graus de doença, de acordo com a sua condição de vida, tá? E aí, quando eu saio do conceito de saúde, que não é apenas a ausência de doença, como a gente falou, que é bem mais abrangente, eu já vou entrar na doença. O que é o conceito de doença, então? Eu vou trazer, então, no conceito de doença, que um conjunto de sinais e sintomas que vai afetar o indivíduo, alterando o quê? Fisiologicamente, né, o funcionamento do seu organismo, tá? O seu estado normal. Então, tudo que eu vou ter sinais e sintomas específicos que vão afetar o meu ser, o meu funcionamento, né, fisiológico, orgânico do meu organismo, tirando ele do meu estado normal, é considerado doença. Aí, então, eu tenho problema de edema. A minha vida toda eu acordei e tenho edema de membro inferior. Investiguei, não encontrei nada, tá. Tudo bem, isso daí pra você pode ser não ser uma doença. Mas uma pessoa que nunca teve edema, começa a ter edema de membros inferiores. Espera aí. Não, então é provavelmente uma desordem que está acontecendo, tá? E aí, de novo, essa questãozinha de etiologias da palavra, tá? A doença vem, então, da palavra dor, de padecer. Então, a doença é esse conjunto que vai provocar distúrbios no indivíduo. Funcionais, pode provocar distúrbios mentais, porque existem também doenças mentais. E elas podem ser causadas, tá? Esse distúrbio pode ser causado por fatores exógenos, né, extrínsecos, que são externos, né, que o ambiente que me afeta pode me trazer, ou endógenos, meu próprio organismo pode estar envolvido, né, nessa desordem, esse mau funcionamento que caracteriza a doença, tá? Então, esses fatores internos e tal podem ser biológicos, químicos, né, podem ser genéticos. Os exógenos podem ser químicos, né? Drogas, álcool, tabagismo, alguns tipos de estilo de vida, algumas exposições ambientais, né? E aí, a gente vai entrar na história natural da doença, que é o quê? Peraí, eu vou ter então, para acontecer a doença, eu vou ter que ter uma história, que vai ser esse conjuntinho de processos, de interação, para acontecer aquele distúrbio, né, que vai trazer uma desordem no meu organismo, no meu funcionamento. Eu tenho que ter uma interação entre três agentes, né, entre três indivíduos, vamos colocar assim. O agente, o suscetível e o meio ambiente. O suscetível a gente pode considerar como nós, né? O agente é aquilo, ou é externo ou é interno. E o meio ambiente, aquilo que está ao meu redor que a gente não tem controle, que é essa tríade da saúde. Então, pensa bem, se eu tiver um agente afetando o suscetível ao mesmo tempo que o meio ambiente, eu vou ter um tipo de histórico de patologia, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, aqui ó, no período epidemiológico, eu vou ter uma relação, qual é a relação que eu vou ter? O suscetível com o ambiente. Então, eu vou ter o indivíduo tendo uma interação, digamos assim, interferência, né? Interagindo ali com o ambiente, e esse ambiente trazendo
sendo nocivo para o indivíduo. Então, fatores sociais, econômicos, políticos, culturais, ambientais. O período patológico da história natural da doença já vai ser a estimulação, a interação do suscetível com o quê? Um agente que pode ser intrínseco ou extrínseco, pode causar alterações bioquímicas, fisiológicas, trazendo sinais e sintomas. Tem suas fases essa história natural da doença, que é a fase inicial, que é qual? Que é a fase que ainda não tem doença, mas existe o risco de adoecer. Então, peraí, uma pessoa fumante, ela ainda não tem nenhuma doença pulmonar, não tem nenhuma deficiência, nenhuma depressão, nenhuma doença obstrutiva pulmonar, não tem nada disso, não tem nenhuma trombose, nada disso. Porém, ela tem um risco maior de adoecer. Então, essa fase inicial, essa suscetibilidade, tá? Depois, eu vou ter a fase patológica, pré-clínica, que já começa a ter o distúrbio, porém, eu não tenho ainda sintomas significativos, mas o organismo já começa a ter algumas alterações, tá? Então, pensa assim, esse fumante, ele se expõe, então, ele ficou vulnerável porque é uma escolha dele se expor. Depois, já começa o organismo dele a ter algumas alterações. Então, já começa o início de uma má circulação, que ainda não tem sintoma, mas já evolui, que vai para a fase clínica. Que aí, essa má circulação pode evoluir para quê? Para edema, pode evoluir não só a má circulação, mas esse fumante pode evoluir para uma perda, um cansaço, para uma perda considerável, né, de qualidade de vida. E aí pode já estar se instalada lá uma DPOC, né? Uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que aí vai estar com sintomas, vai ter seu grau de acometimento, até a gente chegar na fase 4, que é a fase de incapacidade residual. Que a doença, então, pode progredir para morte, ou eu posso eu tenho dois desfechos, né? Eu posso progredir para morte, infelizmente, ou eu posso progredir para que essas alterações que aconteceram se estabilizem e ou voltem à normalidade para a cura ou voltem para um nível de controle, tá? Então, quais são esses fatores determinantes da doença? Endógenos, né? Herança genética, a nossa própria anatomia e fisiologia, a gente tem algumas diferenças. Eu vou dar um exemplo para vocês. Minha mãe nasceu com uma anomalia congênita, ela só possui um rim. Então, se ela, por exemplo, tivesse problemas com a questão renal, ela, com outro rim, né, remanescente, ela teria sérios riscos de precisar de um transplante, né? Então, é uma questão endógena dela, anatômica, que ela nasceu assim. Poderia ser uma doença genética, que a pessoa já nasce, o próprio estilo de vida, como que a gente se alimenta, como que a gente lida com tudo isso, e fatores exógenos, tá? Que dizem respeito ao ambiente. Então, quais são os meus determinantes biológicos? Né? Eu estou sendo exposto por exemplo, no hospital, a gente é exposto a fatores biológicos diretos, risco de contaminação. Covid está aí, né? Situação, risco de contaminação, ambiente biológico, determinante físico-químico. Também, a gente ingerir álcool, droga, ou ser exposto a algum tipo de agente químico no trabalho, algum tipo de coisa desse tipo. Ambiente social, determinantes socioculturais, tá? Também situações na sociedade e que podem trazer e determinar que o paciente se encontre numa desordem, tá? Várias situações, gente, envolvem trabalho, condições de trabalho, desemprego, condições precárias de vida, isso tudo traz, que são do ambiente social, que pode trazer e evoluir para uma situação de doença. E eu vou falar aqui dessa pirâmide com vocês, que eu gosto muito, que é da teoria das necessidades humanas básicas de Maslow. O que ele diz? Essa pirâmide tem na base dela aqui, ó, aquilo que é mais essencial pra gente.
tá? Então, a gente, para ter saúde, para ter as nossas necessidades humanas básicas atendidas, a gente tem que ir subindo aqui nessa pirâmide. Então, quanto mais baixo eu ficar, menos eu vou conseguir ter essas minhas necessidades atendidas. Então, por exemplo, na base, tá? Respiração, comida, é básico, tá? Sexo, sono, excreção. Imagina que se você não conseguir respirar, você consegue viver? Não, então isso aqui é básico, tá? É uma necessidade básica, fisiológica. Depois eu venho para segurança. Tá, o meu corpo precisa de se sentir seguro. Tá? Eu preciso de ter segurança, claro, para não ser acometido de nenhuma fatalidade, nenhuma brutalidade, mas também preciso ter segurança no emprego, preciso ter segurança de ter uma família, de ter um teto para eu morar, sabe? De ter uma propriedade. Depois, amizade, família, intimidade sexual, né? Necessidade relacionada aos relacionamentos, necessidade de estima, de confiança, de conquista, necessidade de realização pessoal. Então, essa pirâmide aqui, com essas necessidades que eu estou deixando para vocês entenderem, é o seguinte: conforme a gente vai seguindo, maior vai ser o nível de realização da pessoa na vida. E quanto maior o nível de realização da pessoa, das necessidades da pessoa na vida, menor a chance dela adoecer, tá? Então, a gente vai fazer esse paralelo, ó, essa teoria. Pessoas sadias têm as suas necessidades plenamente atendidas. Quais necessidades? Essas listadas por ele aqui na pirâmide das necessidades humanas básicas. Pessoa em risco para doença ou não sadia, ela vai ter uma ou mais necessidades não atendidas. Então, não significa que eu voltar aqui, eu não tiver a realização pessoal que está lá no topo, que eu vou ter alcançado a aceitação, vou ter ausência de preconceito na minha vida, não vou sofrer preconceito, vou conseguir solucionar meus problemas, vou estar trabalhando naquilo que eu gosto, bem sucedido, etc e tal. Eu vou estar doente? Não, mas eu tenho o risco de, se eu não tiver isso na minha vida, em algum momento isso trazer uma desordem e, sim, trazer um risco para a doença, tá bom? Então, as famílias podem ter as necessidades atendidas ou podem ser incapazes de continuar atendendo as próprias necessidades. Daí, muitas das vezes, entra a saúde pública para estar atuando juntamente nesse contexto holístico para ajudar a gente a ter isso. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que está em parada cardíaca, ela tem uma necessidade não atendida. Qual que é, gente? Oxigênio. É a mais básica das necessidades fisiológicas. Ela, então, está o quê? Doente. Tem uma doença. Tem uma parada cardíaca. Outra situação. Uma mulher idosa em uma área de índice de criminalidade que é muito alto. Ela está muito preocupada com a segurança dela enquanto ela está lá no hospital. Então, ela está lá no hospital internada, idosa, preocupada com a segurança da casa dela, porque ela mora num local muito perigoso. Vocês acham que isso não pode acometer psicologicamente aquela senhora e comprometer a saúde dela lá e promover talvez uma piora? Sim, pode. Né? Outra, uma situação, uma dona de casa que viúva, que os filhos saíram de casa, né? Ela pode sentir que não é mais amada e isso pode desencadear uma depressão pode desencadear outros fatores. Vocês estão entendendo como que funciona a engrenagem? Eu vou parar o vídeo aqui para depois voltar com o conceito de saúde e doença, ok, gente? De saúde pública, tá? Finalizando.